Beleza? Shabbat Shalom a todos, uma boa noite. Shabbat Shalom. Uma honra estar na presença de vocês, na presença de vocês que estão nos assistindo. Grande honra estar aqui celebrando mais um Shabbat com vocês. E hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente com vocês aí. Hoje eu gostaria de dar alguns agradecimentos, né? As pessoas, que foi uma semana realmente bem agitada, digamos assim, né? Pelo menos para nós, para a nossa igreja aqui. E hoje eu vou dar uma de Faustão aqui, dando os bilhetinhos aqui do lado. Para não esquecer, se eu esquecer alguém, pelo amor de Deus, me perdoe, mas realmente digamos assim, muitas coisas aconteceram essa semana e realmente nada mais justo do que dar honra a quem nos honrou, também honrou o nome do Cajá de Deus. Bom, primeiramente, seu Walter, dona Marlene, o seu Francisco Rocha, a dona Maria Lúcia, sua esposa, a doutora Gislene, consultório de Varim, nossa grande amiga Gislene de Mello, né? A Luciana, o Francisco Tomate lá da Vicapota, né? A pizzaria. Olha, se vocês quiserem uma pizza, fica lá na rua Alagoas 493, tá lá, são nossos convidados lá, tenho certeza que procura lá o Tomate, ele vai fazer um atendimento a vocês todo especial, pode falar que fomos nós que estamos indicando, que eles vão receber realmente ali com toda a honra e glória, tá bom? A nossa irmã a Silvia Arguese, né, e sua família, te agradecemos de todo o nosso coração, inclusive pelos comentários aí nas nossas publicações e tudo mais. O pastor Carlos Cordeiro, lá do Ministério da Igreja Altar dos Profetas na Zona Leste. O pastor Rodrigo Campos, o Fábio Santos, lá do Resgate, São de Osasco, né? O apóstolo Alessandro Bontempe, aqui na Avenida do Cursino. O apóstolo Júnior Menezes, em especial um abraço para o bispo Carlinhos, lá da Renascer. O apóstolo Júnior Menezes, lá de Guarulhos, né? Também está fazendo um trabalho lá com o Conselho Apostólico Internacional muito grande, lá em Guarulhos, está fazendo um trabalho enorme. A gente fala Guarulhos, mas é toda a região ali. E realmente que Deus o abençoe, Deus o ilumine. E bispo Carlinhos, com um coração aí gigantesco, dando toda uma atenção especial para nós aí. E nós tivemos aí uma semana de muitos encontros, né? Principalmente Marcha de Jesus, que vai ter lá em Guarulhos em setembro, né? E agora, dia 8, né? Agora dia 8 de junho, próxima quinta-feira, também aqui em São Paulo, né? E já entramos em propósito, né? De acordo com a direção do Espírito Santo. Uns entraram com clamor de madrugada, outros com jejum, outros com oração e tudo mais, enfim. O que importa é você estar se preparando para esse encontro, né? Muitos costumam dizer, o título é Marcha para Jesus, né? Eu aprendi a dizer Marcha com Jesus, por isso que nós já fazemos a preparação antes, né? Para nós estarmos em santidade junto com Ele, caminhando, porque Ele mesmo disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas lá reunidas, Ele estaria presente. Não estamos falando de 2 pessoas, mas estamos falando de milhões de pessoas que estarão se reunindo ali, vindo de vários lugares, e desde já eu decreto um tempo novo nesse dia, para que realmente o Senhor abençoe e proteja, resplandeça a sua face sobre todos aqueles que estiverem participando, e aqueles que estão em intenção, que já estão nos preparativos, que eles façam realmente, que o Senhor faça realmente acontecer maravilhas. Nós já sabemos de antemão que Ele já está preparando esse tempo maravilhoso para a vida de todos aqueles que irão participar. Então, que Deus os abençoe e realmente os guarde de todo mal, de todo tipo de situação. Ok, pessoal? E hoje, digamos assim, esses agradecimentos a gente faz
tocados, obviamente, também pelo próprio Espírito Santo, que vem muito com a nossa porção de hoje, que se chama Nassô, que é Números 4, 21 a 7, 89, Juízes 13, 20, de 2 a 25, Lucas capítulos 13 e 14, né? Aqui todo mundo já sabe que é a profecia sobre Sansão, né? Não preciso entrar em muitos detalhes do livro de Juízes, né? Mas hoje o Espírito Santo nos toca realmente para ficarmos mais baseados aqui em Lucas 13 e 14. Quando o Senhor, Ele coloca situações para que as pessoas meditem e pensem, né? Embora Ele dê a resposta, mas nós estamos passando por um tempo onde estamos muito acostumados que as pessoas interpretem para nós a palavra de Deus. E com isso, estão sendo levadas muitas pessoas ao engano. Infelizmente, está se caminhando dessa forma. Foram algumas reuniões que eu participei quase todos os dias dessa semana, né? Por isso que eu falo algumas, né? Mas participei todos os dias. Houve reunião para um lado, houve evento para o outro. Foi uma semana realmente muito cheia da graça de Deus, graças a Ele, né? E assim nós podemos aprender cada vez mais. E nesse caminho, obviamente, a gente trilha no caminho entre o trigo e o joio. E tem que separar o que realmente acrescenta e aquilo que realmente é repúdio para Deus. E nesse caminho, entre uma ida e outra, para um lugar e para ouvir palavras, né, de Deus, Ele nos traz, justamente no capítulo 13, eu vou levar vocês lá no versículo 18. Tá? 13, 18. Onde ele faz uma questão bem interessante com o que se parece o reino de Deus. Ok? E, consequentemente, no mesmo versículo 20, né, no versículo 20, ele fala assim, com o que compararei o reino de Deus? Ok? São questões que, digamos assim, ele vai dar para nós exemplos. Todo mundo conhece o exemplo da mostarda. Ok? Em outros evangelhos, bem detalhado do grão da mostarda que se transforma e tal. Mas aqui em Lucas ele faz de uma forma meio sucinta, não é econômica até, mas ele passa a mensagem do grão de mostarda sendo uma árvore grande. E uma das coisas que me tocou muito essa semana, o Espírito Santo, né, nos tocou muito, foi justamente esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo muito diferente. Tem muita gente dizendo, inclusive sentindo, esse tempo diferente, mas não está sabendo explicar o que vem acontecendo. Muitos olham, igrejas estão lotadas, principalmente igrejas grandes, que fazem, obviamente, o marketing pesado, rede televisiva, de mídia e tudo mais, tem condições para isso, né?
que Deus continue os abençoando e favorecendo, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo certas convocações que exaltam não o Espírito Santo, mas sim as necessidades da carne. E isso me chamou a atenção. Hoje a igreja está muito mais preocupada em falar de milagres, né, de dar testemunhos de que agora eu estava numa dívida e agora eu sou empresário, tenho casas, tenho terrenos, coberturas, carros. É o que mais hoje você percebe na mídia, é isso. Mas o Espírito Santo me tocou para observar isso. E vendo um dos cultos que passou, assim, olha, brincando, tinha umas 5.000 pessoas lá. Via pessoas chorando, assim, de uma forma que me tocou muito, né? Me tocou muito forte. Quando você pergunta, o que é que está acontecendo? Pessoas passando necessidades, mesmo dentro de uma igreja, mesmo sob uma cobertura apostólica, né? Passando necessidades. Isso vai assim, mas como assim, né? São pessoas que estão há um bom tempo andando dentro da cobertura dessa igreja, cobertura disso daí, tipo, e eu comecei a perguntar para Deus, Pai, qual é a diferença da igreja que nós estamos visitando, da outra igreja que nós visitamos, da nossa igreja, se nós somos o mesmo corpo? Por que essa diferenciação? Foi muito sucinto o Espírito Santo. Tudo é fundamento de uma situação que está no livro de Provérbios. Deixa eu até achar aqui que eu anotei. Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando ele começa a pegar esse tipo de ensinamento e trazendo para o enunciado de hoje, que é contar, levantar, né? Fazer um levantamento, fazer um censo dessas pessoas, como ele fez aqui, né? Os gersonitas. O Senhor nos envereda por um caminho de entendimentos da seguinte forma. Pegando o exemplo aqui dos gersonitas, eles tinham a obrigação, né, como missão sacerdotal, fazer o transporte da tenda da comunhão. E as suas coberturas, suas traves, trazer tudo isso daí. Pertenciam aos gersonitas. Ok? E aí, quando você pesquisa sobre os gersonitas e tudo mais, ele vai nos dando revelações e entendimentos. E é assim que ele vai trabalhando, buscando ensinar para nós, dar a direção, para quem está buscando o quê? O discernimento, a sabedoria e principalmente a disciplina. Porque hoje em dia é muito fácil, digamos assim, você está com um problema econômico, um problema familiar, um problema de saúde, e chegar lá na igreja e desabafar tudo aquilo que você precisa, sair chorando, entrar em prantos e tudo mais, e ouvir que o Senhor vai te dar a cura, o Senhor vai te libertar.
Mas você está há tanto tempo na igreja e ainda não entrou em você. O Senhor é quem te cura, é quem te liberta. Mas e a sua disciplina com o Senhor? Ele mantém a disciplina dele 24 horas por dia, não tem feriado, não tem férias. Mas e a sua disciplina com Deus? Como fica? Mas não estou falando de religiosidade, de você comparecer no domingo, de comparecer aqui na sexta-feira e no sábado. Não estou falando de compromisso de horário. Que me perguntaram se eu falando desses ministros, conversando sábado passado lá em Guarulhos, se eu teria não tenho medo de falar onde ficam essas igrejas, desses pastores, que nem o pastor Alessandro Bom Tempo, que fica aqui na Avenida do Cursino, o pastor Carlos Cordeiro, que fica lá na Sapopemba, na Zona Leste, o Resgate, né, do pastor Fábio, que fica ali em Osasco. Se eu não tenho medo de que as pessoas saiam da igreja e vão para eles. Não. Por quê? Porque é o mesmo corpo. Você pode pegar o pastor Fábio, você pode pegar o bispo Carlinhos, que é da Renascer, o apóstolo Júnior Menezes, você pode pegar toda essa turma. É o mesmo corpo. Não importa se você está lá ou está aqui, no Carro de Deus, ou está lá com o apóstolo Alessandro, ou está lá em Osasco. Qual é o mais próximo de você? O importante é que você faça parte desse corpo. Não é o nome da igreja. Não é o nome da igreja que está em questão, mas o santo nome do Senhor Jesus. Em todas elas vai falar o nome dele, os ensinamentos dele. Olha a pergunta que ele nos coloca. Com o que parece o reino dele? E com o que eu compararei? E aí que tem um segredo. Aqui, ele foi falar da mostarda. Que a mostarda cresce e vira uma árvore. E aí nos levou a um entendimento. Você é fruto. É um fruto que tem que morrer em si, porque você tem semente, e você tem que se tornar uma árvore. Você é a mostarda que ele estava falando aqui. É a mostarda que vai crescer. É a mostarda que vai realmente ramificar, que vai gerar frutos. E o que é gerar frutos? É evangelizar o nome do Senhor. O Senhor não quer saber, você já foi evangelizado, você já frequenta a igreja, você já vai a um lugar? Glória a Deus pela tua vida. Mas o que você tem feito além disso? É só sentar na cadeira, fazer os louvores, escutar a pregação, voltar para casa e reclamar da vida? Ei! Com que se parece o reino de Deus? Com quem eu vou comparar? Você é o exemplo. Se eu olhar para você hoje, eu vou dizer, o reino de Deus se parece com você? Eu posso usar você como comparação para o reino de Deus? É assim que age o reino de Deus? Eu ouço pessoas criticando o ministro. Eu ouço pessoas criticando a igreja.
Ah, aquela igreja não é mais a mesma, vou naquele, não, aquele ministro, né? Para! Você não é o exemplo do reino. Então como você está criticando quem está tentando mostrar um exemplo do que é o reino? Enquanto você está preocupado, carregando peso, apontando dedos, tem gente que está indo evangelizar, preocupado com a salvação do próximo. Em vez de você ficar sentado na sua casa aí, falando dali, falando daquele, enchendo da palavra do demônio na sua vida, use a palavra de Deus. O ide de Deus é levar o evangelho a todas as partes. Não importa se é judeu, se é gentil, leva o evangelho a todos os lugares. Esse é o grão da mostarda, que ramifica, que dá frutos, que faz a colheita. Qual é o teu cesto? Quantos tem no teu cesto? O meu cesto não é só o pessoal que está aqui. Eu tenho pessoas em Belo Horizonte, eu tenho pessoas no Mato Grosso, eu tenho pessoas em Santa Catarina, eu tenho pessoas no Recife, eu tenho pessoas em Porto Seguro, eu tenho pessoas aqui na Baixada Santista, eu tenho pessoas do interior de São Paulo, que estão frequentando igrejas, mas aprenderam comigo. Ah, mas não estão seguindo. Me seguem. Mas não estão aqui por questão física, mas estão frequentando a casa do Senhor, se alimentando da palavra dele, e se edificando e ramificando. Então, quando ele faz aqui essa contagem, faz o levantamento dos gersonitas aqui, justamente a gente começa a obter resposta para isso daqui. Vocês querem ver? Posso apagar aqui? Ficou claro aqui para vocês essas perguntas? A gente vai voltar nelas. Quando o Senhor fala para nós a seguinte forma: eu não vou falar de censo aqui, de números, porque não vai nos ajudar em nada. Deixo para vocês estudarem aí, fica muito mais fácil. Mas presta atenção na essência que tem do ensinamento. Tá? Gerson, nós sabemos que era o primeiro filho de Moisés. Ok? Então, a palavra Gerson, ela descende da palavra Gerushim. Né? Gerushim. Essa palavra significa, em hebraico, divórcio. Ok? Vou colocar aqui o número 2 e já explico o porquê. Na porção passada, nós terminamos o livro de Bamidbar, né, no deserto, sendo feito o censo da tribo de Queat, né, que significa juntar. Ok? Tá bom? Então veja bem, hoje nós estamos sendo colocados da seguinte forma. Bom, mas a tribo do divórcio carregava a tenda da comunhão. Ok? Só que esse divórcio, não estamos falando do divórcio homem e mulher. Estamos falando do divórcio
fazer o mal. Você se divorciar da tua velha natureza. Você se divorciar dessas críticas. Se divorciar realmente do que não é espiritual. Por acaso Cristo te condenou ou te salvou? Você errou? Você erra? E ainda Ele continua te perdoando. Então por que, como representante do reino de Deus, você ainda continua criticando, condenando? Se você pode fazer o quê? O bem. Então aí que justamente é o quê? Juntar. Aqui é fazer o bem. Faça o bem, não importa quem, lembra? Da velha massa? Então, aqui, afasta-se. O Senhor não falou? Aparta-te do mal. Não falou isso? Então, se afaste do mal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é justamente isso. Afastar-nos do mal e fazer o bem. Mas só que nós temos aqui uma grande revelação que muita gente não sabe. Não sabe. Nós sabemos que esse pessoal aqui carrega a tenda da comunhão. Ok? E o que é dita? Carrega o quê? Eles carregam o quê? São os responsáveis por carregar o quê? Arca. Quem é a arca? Quem é a arca? Yeshua, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Ele é a nossa arca. Então, se nós nos afastamos do mal, não temos mais essa crítica, não temos essa necessidade, então nós estamos fazendo o bem. Fazer o bem é carregar a arca. Você está carregando a arca? Você está carregando a arca? Fazendo o bem? Não dos olhos que você pensa, do bem do jeito que você acha, mas está fazendo o bem como o Senhor quer. Você realmente saiu daí do seu sofá, da sua poltrona, do seu lugar de conforto, para entrar em comunhão com o Senhor e dar testemunho toda semana de que você investiu, de que você fez o bem e trouxe frutos para o reino. Você encheu os cestos. Você partiu o pão, partiu o peixe. Quantos cestos você encheu essa semana? Quantos cestos você encheu essa semana? Quantos pães você trouxe para a casa do Senhor? Ou não está chovendo maná na sua casa, na sua vida? Às vezes, muitas vezes você está olhando muito mais para dentro de você mesmo do que para a luz que habita no Senhor. Olhe para o Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, assim diz a palavra. Não fuja dessa tua responsabilidade. Carregue a arca, faça o bem a todos, porque você vai ver
o agir sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Nesse exato momento, Ele está me usando para falar o seguinte. Está escrito no livro de Salmos. Tu és sacerdote para sempre. De acordo com a palavra de Melquisedeque. E é confirmado no livro de Hebreus. Nós não somos uma nação de sacerdotes, assim foi determinado. Então o Senhor está sobre tua vida, te tirando de uma situação que hoje você pode estar desesperado, sem entender por que apareceu essa doença na sua vida. Mas eu tenho a resposta para você. Ele entra hoje aí e te dá a cura, te dá a libertação, te dá honra, te dá glória, te exalta. Porque Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu libertador. É aquele que realmente é o antes, é o hoje, é o amanhã. É aquele que vai realmente restaurar todas as tuas feridas e sarar elas. Amém, glória a Deus. E vai fazer de você realmente o quê? O comparativo para o reino de Deus. Você é aquela mostarda que ninguém te deu valor. É aquele grãozinho que ninguém olhou para você. Lembra? Quando você estava jogado lá? O mundo pisou em você. Mas você falou, eu sou do Senhor. Não há nome sobre esse nome. Não há nome sobre o nome de Senhor Jesus. Está escrito, e é verdadeiro, todo nome tem que se dobrar perante a Ele. Você se dobrou. Você colocou os seus joelhos no chão, juntou suas mãos, não importou qual foi o horário. Foi de madrugada? Foi de noite? Foi no amanhecer? Não importa. O que é importante é que você aliançou com Ele uma comunhão. Você disse sim para Ele quando desceu naquelas águas. Você se tornou importante para Ele. Então, com o que se compara o reino de Deus? Ele mesmo disse, é chegado a vós o reino. O reino está aí. Nós somos o exemplo do que é o do reino. Você viveria num reino com críticas? Você habitaria num reino de divisões? De uma igreja desunida? Numa igreja que só fala de destruição? Ou é uma igreja que exalta a glória do Senhor, que dá testemunho verdadeiro para a honra e glória dele, e exaltar a sua vida, de fazer a diferença? O que nós recebemos de testemunhos essa semana, enchemos a arca. Enchemos a arca. Tem lá vários nomes de testemunha, e outros mais que estão para entrar. Nos chamaram várias vezes para ir ao hospital essa semana. Eu já estou sabendo que semana que vem nós vamos colher esses testemunhos de dentro dos hospitais. Tem gente que nós estamos orando que está dentro de UTI. Tem gente que já está desenganada, mas o Senhor já revelou. Vai haver cura. E é nisso que eu creio. O Senhor já revelou. E Ele disse, e eu repito para vocês, confia em mim. O quanto você está confiando em Deus? Você confia? Você confia num coração que bateu zero? Deu linha?
E hoje está em casa dando testemunho de vida. Foi isso que ele fez. É isso que ele faz. Você confia naquele que estava caindo na sarjeta. E hoje é um empresário bem-sucedido. Você confia na palavra do Senhor, que hoje Ele vai te arrancar da onde você está, desse grau de dureza de coração que você está se encontrando, ouvindo às vezes uma profecia idiota, que te massageia o ego, mas não te botei na disciplina, que te faz ler palavras, versículos, e se justifica através dele, mas não te dá um ensinamento, um fundamento, de que tudo depende dele. Esse é o Senhor. Esse é o grão de mostarda que Ele te apresentou. Ele quer ver você crescendo. Ele quer ver você se tornar grande. Ser sombra para os que estão perdidos. Que você pegue esses perdidos, eles se transformem também em sementes, filho. Ele fala: ei, filho, vem. Ei, filha, levanta. A tua cura chegou. A tua liberdade chegou. A tua salvação chegou. Hoje Ele derrama a unção na tua vida. Vocês ficam discutindo aí: o meu ministério, o meu ministério. O ministério é do Senhor. Ele te deu, confia. Faça a obra que Ele te chamou para fazer. Não fica aí sentado. Não, eu tenho ministério, mas fico na igreja, esperando lá alguém me chamar. Eu vou esperar ser pastor. Eu vou esperar ser pastora. Não! Colhe frutos e encha a casa do Senhor, enche os celeiros. Lembra como começou José? Como administrador do Egito? Se ele não tivesse botado ordem, encha os celeiros, do que produzir, encha os celeiros, para poder suportar o deserto. Hoje você está no deserto e não encheu os celeiros antes, quando teve a oportunidade. E agora tem que se fazer de tudo para ter como sobreviver. Olha o exemplo que o Senhor está nos levando hoje. Não é só o deserto físico, principalmente o deserto espiritual. Que de repente você fica cansado, mas onde está a unção? Está ali, está colar, está não sei o quê. A unção já está sobre sua vida. Já foi derramada. Mas você não ouviu. Você achou que era superpoder. Que era super poderoso. Eu oro, cura. Eu oro, liberta. Eu oro, faço. Eu oro e aconteça. Ei! O eu não faz nada. Somente o eu sou realiza. Nós somos instrumentos na mão dele. Nós somos instrumentos para ele. Por isso ele nos dá ministérios. Para quê? Juntos nós formamos o corpo dele. E é isso que você tem que ouvir hoje. Ele quer que você se afaste desse mal que se chama eu. Para se tornar nosso corpo. O verdadeiro corpo de Cristo. Que ande junto. Eu falo, não tenho vergonha de ir nas igrejas. Sou convidado, graças a Deus, ao bom Pai. Vou com o maior prazer, sempre que tenho oportunidade. Às vezes aparece supetão numa outra qualquer, sem avisar nada. Sento lá no fundo. Todos já me conhecem. Sento lá no fundo, fico quietinho lá no meu canto.
No final, oh, tudo bom? Oh, apóstolo! É assim que funciona. Eu não quero glória para mim, não. A única glória que tem que reinar é a do Senhor sobre a tua vida. Do ensinamento que desce do altar. Eu também aprendo. Todos os dias. Assisto pregações, sim. De outros membros. De outras filosofias. De outras placas, sim. Não tenho vergonha. Não é a palavra que vem de Deus? Por que eu vou fazer muro de divisão? Se o Senhor derrubou isso, por que você quer erguer? Ah, eu sou da denominação tal, da placa tal. Ei! Fuja disso. Esse ensinamento é tosco. Esse ensinamento não está seguindo o que a palavra de Deus está dizendo. Eu derrubei os muros. Não erga mais. Não há mais separação de judeus e gentios. Assim está escrito. Não importa quem é um e quem é o outro. O Senhor é o mesmo para todos. Como ele mesmo fala aqui, no começo. Aqueles que morreram. Você acha que morreram porque eram mais pecadores que você? Primeiro versículo do capítulo 13. Você acha que sofreram um acidente grave lá, que matou todo mundo, porque eram mais pecadores, foi ira de Deus? Não. Não. De repente ele está segurando você que é mais pecador aqui, para ver se você se corrige e se aparta do mal. Você já pensou nisso? Se aparta do mal. Vive uma vida de fazer o bem. Carrega a arca. Você só pode carregar a arca a partir do momento que você faz o bem. Se você está fazendo o mal, se você ainda dá valor ao mal, que habita sobre a tua vida, você não pode tocar na arca, porque você está impuro. Olhem as diferenças. Olhem as diferenças. Olha a diferença entre as tribos. Quem fez a primeira contagem? Os queatitas, os gersonitas e depois os Merari, que eram as pessoas simples, de sacerdócio simples, mas carregaram as outras coisas. Fizeram parte da comitiva de transporte. A simplicidade. Então carregar a arca requer fazer o bem, apartar-se do mal e estar em simplicidade. Essa é a mensagem das 3 tribos, dos 3 graus de sacerdócio que vem colocar para nós aqui o ensinamento. Você é referência para o reino de Deus? Como referência? Você é um comparativo para o reino de Deus? O que você tem feito identifica o reino de Deus? Ou identifica a placa de onde você frequenta? Qual é o grau de importância? Qual é o grau de disciplina que vocês estão colocando sobre a vida de vocês? Como ele mesmo diz aqui, 14:15, quão abençoados são os que comerem pão no reino de Deus. Olha que mensagem linda, que ele vai nos aproximando cada vez mais. O pão da vida no reino de Deus. O fruto. Você só vai poder entrar no reino de Deus quando tiver cesto cheio. Cheio de quê? De frutos. Cheio de pães. Com peixes. Você foi feito para ser pescador. Você está esperando o quê?
Pescador de almas. Não é isso que ele colocou logo no início, no primeiro chamado? Eu os farei pescadores de almas e de homens. Que exemplo maior do que esse? Paulo nos dá depois os dons. Hoje se briga em falar em línguas. E briga-se em falar maravilhas, testemunhos disso e testemunho daquilo. Que o prodígio da cura, o prodígio disso, mas o principal, qual é? O que adianta super dons, mas você não pesca? O que adianta falar em línguas e não pescar? O que adianta jogar a rede e não vir? Ou ser puxado na rede e resistir, porque ainda quer permanecer do jeito, com a velha natureza, mas se dizendo que eu sou de Cristo, mas não sai da água, ainda não saiu da água, continua dentro da água. Precisa sair da água para ser de Cristo. Por acaso a pescaria é dentro da água? Sim. Mas e depois eu tenho que trazer o peixe para alimentar. Não se esqueça que você foi pescado. E você está sendo alimento para as pessoas. Você leva o alimento na boca das pessoas, como peixe. Você ensina o evangelho como peixe. Você alimenta eles e diz, seja peixe também. Olha que revelação para vocês. Alimentar a vida das pessoas em espírito, para que elas prestem um culto de forma totalmente espiritual. Esses são os verdadeiros adoradores. Não é aquele que pega a Bíblia e conhece tudo, que faz cursos e chega lá como um teólogo, dizendo coisas bonitas, aquele negócio todo, mas não age. Você é o reino? Foi isso que você aprendeu sobre o reino? O reino de Deus é pescaria. O reino de Deus é compartilhar, é encher cestos. Os dons são as redes, são as tarrafas, são as iscas, são os anzóis que você utiliza como ferramenta para ajudar o teu semelhante a conhecer o reino de Deus. Ficou claro para vocês? Não podia deixar de derramar sobre vocês a bênção sacerdotal. Como está aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Ivareha Adonai veshmereha yaer Adonai panaveleha veruneka Isa Adonai panaveleha veasen leha shalom. Que o Eterno abençoe vocês sempre. Sejam o reino de Deus. Seja um exemplo na vida das pessoas. Resplandeça o amor de Cristo na vida de vocês. Apartem-se do mal. Façam o bem. Que o Senhor os guarde sempre. E lhes dê tudo o que é necessário de ferramentas para a boa obra e cresçam e prosperem como a mostarda. Alimentem a muitos. Sejam peixe e alimente a tantos
que se fartam de ti, assim como o Senhor me ensinou, para 5.000 e 7.000, como foi o exemplo que Ele nos deu, e se fartaram. Então seja fartura na vida de todas as pessoas que Deus te colocar no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, meus irmãos.